Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Agradeço o suporte que eu tive no último vídeo, foi bem bacana. E dentro disso, o vídeo de hoje vai dedicado ao meu pai, que pediu para que eu fizesse uma avaliação sobre um relógio que ele teve e que ele gostava muito, e de uma marca que nós brasileiros conhecemos bastante, que é a Orient. Ela tem literalmente 75 anos de idade e 50 anos são só no Brasil. Assim, só no Brasil que eu digo que são 50 anos de presença no Brasil. Foi boa parte da vida dessa marca no pulso dos brasileiros, fazendo história. Todos nós conhecemos, gostamos, e eles sempre disseram que uma das missões deles era fazer os relógios com alta qualidade e precisão, e que fossem resistentes e ainda assim pagáveis, digamos assim, né? Eu tenho esse modelo aqui para poder analisar, que é o que vocês estão vendo agora na tela, que foi justamente o documentário. Mas antes eu gostaria de introduzir um pouco para talvez quem não conheça ou quem não saiba de algumas curiosidades que eu consegui encontrar, que até mesmo eu fiquei surpreendido, não sabia mesmo. E acho que é interessante também para a gente poder entender um pouquinho sobre a marca em si. Já agora, desculpa pela voz, estou meio doente, mas eu disse para mim mesmo que não deixaria de cumprir com aquilo que eu prometi que faria, que são pelo menos 2 vídeos no mês eu conseguiria entregar. Mas vamos a isso. Basicamente, essa marca ela foi criada em 1950, ok? E em 51 ela teve o nome Orient Watches estabelecido, e ao mesmo tempo a criação da linha de luxo da Orient. Então, literalmente, eles criaram a marca e, obviamente, já existiam as fábricas antes com outro nome, antes da guerra e tudo mais, mas isso eu não vou me aprofundar muito. Mas a Orient em si foi em 1950 e logo um ano depois eles criaram a linha de luxo deles, que é a Orient Star. A Epson, esse é o fato mais curioso que eu vi. A Epson, em 1985, formou uma aliança com a Orient, e sim, é a Epson das impressoras que nós conhecemos. E em 2009 tornou a Orient a sua subsidiária integral, e depois em 2017 a Orient foi integrada à Epson, tanto que hoje, se você for ver qualquer Orient que você tiver, for olhar atrás, o backplate, tá escrito Epson. Então todos os relógios que são fabricados, eles são fabricados, né, e vendidos como produtos Epson, mas as duas ali estão integralmente trabalhando juntas para entregar o melhor possível e fazer com que a missão e os valores deles sejam sempre em cada produto cumpridos, certo? Não acho que isso atrapalhe em nada, absolutamente pelo contrário. A Epson é líder em tecnologia em vários setores, está sempre ali disponibilizando, certo? Esse tipo de acesso a Orient, e eles, obviamente, trabalhando junto, não tem como dar errado. Mas voltando um pouco atrás, por volta dos anos 60 mais ou menos, tivemos o boom dos relógios automáticos, foi a época de ouro para eles. Mas ali na década de 70, por volta de 1975, 76, houve, não foi exatamente uma revolução, mas existiu uma chamada muito forte para os relógios de quartzo e aqueles relógios digitais LEDs com designs futuristas, e esse apelo para esse lado, para esse tipo de relógio foi muito grande. E imagina, obviamente que os de quartzo são menos complexos do que os mecânicos e possivelmente mais baratos de se fazer, baixíssimo custo, o que poderia ser uma ameaça para a empresa. Mas a Orient ela sempre teve à frente, ela sempre teve muito forte no mercado, e lançou em 76 um relógio muito interessante que
talvez nem todos gostem, mas é um marco muito interessante por conta dessa desse contra-ataque, digamos assim, ali no tempo. Eles não ficaram sempre no mesmo lugar, de pernas pro alto, acomodados. Eles viram aquilo acontecer, foram atrás, inovaram e sempre tiveram isso no DNA da empresa. Eles sempre estão atrás de coisas novas, inserindo materiais novos para complementar os seus designs ou então de repente atingir públicos diferentes. Mas esse relógio em específico que eu quero falar para vocês é o famoso Orient Touchtron. Ele é incrível, é mesmo diferenciado. Eu fico lembrando até daqueles filmes futuristas. Acho que, não sei, talvez, eu acho que é Super Máquina o nome. E não tem como. Você vai olhar o relógio e você vai remeter sempre a esses filmes dos anos 60, 70 e tentando imaginar como seria o futuro. E acho que é exatamente isso, acho incrível. Ele é completamente de aço, com o visor em vermelho e os LEDs também, é incrível. Falando agora de forma um pouco mais aprofundada sobre o que a marca representa com o seu brasão, o que ela quer dizer, porque assim, todas as marcas possuem uma história, todas as marcas possuem aquilo que elas querem representar através da imagem. E algo muito interessante é justamente o logo deles, né? Aquele brasão com os leões e logo abaixo escrito Orient tem um significado. E eu vou contar para vocês qual é. O leão da esquerda representa a Orient, a companhia em si, e o leão da direita, ele representa os distribuidores e os vendedores que trabalham com a Orient Watch. Logo no meio nós vamos ter ali um círculo vermelho que está entre os leões, dentro do escudo, ok? Ele representa o consumidor, literalmente no centro de tudo, é o consumidor ali com os dois lados que formam a Orient, certo? Como centro de tudo. Logo acima tem uma coroa para fechar com chave de ouro. Tudo significando que o consumidor é o rei. Para eles não tem outra coisa. Para eles e para quem trabalha com eles. Então, tanto a Orient quanto aqueles que trabalham com a Orient, para entregar-nos, consumidores, os relógios que tanto gostamos, o consumidor é o rei. Não tem outra explicação, né? Isso já diz por si só. Devo dizer que esse relógio eu fiquei um pouco impressionado porque a questão... Na verdade eu não sei quanto é mais ou menos o que seria R$1.000 por um relógio no Brasil. Não sei se isso é fácil de se fazer, até porque é o que a empresa em si, é o que a Orient quer, né? Que sejam coisas muito bem feitas, com altíssima qualidade e que ao mesmo tempo seja fácil da pessoa acessar, certo? Esse modelo em si é muito interessante. Ele usa um NH36, que é basicamente a mecânica Seiko, que nós conhecemos em muitos modelos, é usada mundialmente em vários modelos. Não é o caliber que eles costumam usar, que foi feito por eles, que se eu não me engano, eu esqueci a sigla agora, é alguma coisa 49, mas ele também é muito usado no mundo, mas eles optaram por esse modelo de fazer com NH36. Tem 40 horas de reserva de marcha, e o que é muito bom, porque existem alguns automáticos que você literalmente deixa ele, sei lá, 20 horas parado e puf, já tem que dar corda de novo, ou então já tem que pular no pulso. Então você ter um espaço um pouco maior para não necessariamente estar usando aquele relógio sempre, toda hora, ter essa preocupação, é bem interessante. E
óbvio que um relógio mais sofisticado tem uma reserva de marcha maior, mas isso também vai depender da frequência em que ele se movimenta. Por exemplo, se a frequência for muito alta, ele vai acabar gerando muita energia, o que significa que ele vai precisar de mais energia para manter aquela alta frequência. Então, logicamente, a reserva de marcha vai ser menor. Então, se você, por exemplo, pegar um Patek Philippe, sei lá, naqueles modelos 600 mil euros, que é o que eu tenho de visibilidade aqui, eu não sei quanto custaria exatamente no Brasil, mas eles optaram por ter menos reserva de marcha para que a frequência dele pudesse ser menor, ok? E literalmente fazer com que ele dure mais, certo? Porque, nossa, não sei, um Tissot PRX, por exemplo, tem 80 horas de reserva de marcha. A frequência dele deve ser absurdamente alta, fazendo com que ele se desgaste mais rápido. Um relógio de 600 mil euros, você não vai querer que se desgaste tão rápido. Eles optaram por diminuir a frequência da máquina e fazer com que ele durasse mais, mas acabaram sugando bastante a reserva de marcha dessa peça, né, desse relógio. O relógio que eu tô falando é o Patek Philippe Grand Complication. Ele tem 18 mil vibrações por hora, ok? Isso diminui a fluidez. Você consegue ver, né, pelos ponteiros, por exemplo, de quartzo, é bem menos fluido, né? Você consegue ver o ponteiro se mexendo daquele jeito mais forte, né, mais pesado, digamos assim, dentro do relógio. Quanto mais vibrações ele tem por hora, o ponteiro vai girar de forma diferente, de forma mais fluida, e com certeza vai ter uma maior reserva de marcha, ok? Existem muitos aspectos técnicos e muito interessantes sobre as vibrações por hora, que afetam durabilidade, precisão em diferentes condições em que você vai estar usando o relógio. E, enfim, tem muita... A reserva de marcha, por exemplo, tem muita coisa, muitos aspectos em que as vibrações e a maneira com que isso é posto e escolhido, né? Eu falei do Patek Philippe, vocês sabem que é uma marca ridiculamente cara e de luxo, absurdamente conhecida. E não é pela Patek Philippe ser uma marca de um nível tão alto que eles optaram por um movimento de altas vibrações, certo? Então, sabemos que movimentos desse gênero são escolhidos em marcas de luxo, geralmente, mas não é uma regra. Isso vai depender muito do que a marca quer entregar. Se eles quiserem tacar uma que seja, eu quero muito luxo, com peças absurdamente caras, refinadas, frágeis, muito finas, e isso também, né, a maneira com que a máquina é feita também vai interferir em como como o relógio vai ser fabricado, vai ser mais grosso, mais fino, mais largo, enfim. Todas essas complicações que geralmente são optadas por ter maiores vibrações para uma maior fluidez e tudo mais, podem ser deixadas de lado para outros fins, como por exemplo durabilidade, que a Patek Philippe mostrou no Grand Complication. Mas isso é papo para outro vídeo. Dentro desse relógio da Orient que nós analisamos, eu consegui ver que o NH36 é absurdamente confiável, é usado pela Seiko e é muito conhecido no mercado. Boa parte dos relógios possuem esse movimento. Até mesmo relógios de marcas não muito conhecidas optam pela confiabilidade e pela precisão dele. Ele pode não ser tão preciso quanto os de luxo, obviamente, mas pelo que ele entrega, o custo-benefício é muito bom. Em termos de precisão, ele tem mais ou menos 20 a 40 segundos de diferença de forma diária. Lembrando que a precisão dos relógios de quartzo são anuais e precisão,
a medição da precisão dos relógios automáticos são de forma diária. Diária, eu já vi testes, né, sendo feitos dentro de 7 dias, mas eu acho que a análise é diária e o período são 7 dias, né, uma semana direitinha. Então, essa variação de 30 a 40 segundos pode não ser visível, né, pode não interferir muito, mas assim, os colecionadores e as pessoas que conhecem aquilo sabem que isso faz com que o relógio seja mais valorizado ou não. Então é um ponto muito forte. Falando um pouco mais das especificações técnicas desse Orient que me foi pedido nos comentários, eu vou confessar que eu não achei muita coisa, achei muito complicado de encontrar informação sobre esse relógio. Não encontrei ele aqui em Lisboa, não encontrei ele aqui no mercado europeu, por incrível que pareça. Os Orient que tem por aqui são mais dressing watches e eu acho que diving foi mesmo complicado para mim encontrar esse. Mas um relógio automático com o NH36 já ganha bastante. É como eu falei, eu não sei se R$ 1.100 é algo que é ok para se pagar dentro de um relógio desse, mas ele tá ali naquela linha em que é confiável comprar, você vai ter ele por bastante tempo e não vai ter muita preocupação nem muita dor de cabeça por ser uma máquina bem usada no mundo inteiro por vários relógios, seja de marca grande ou não. A manutenção vai ser fácil e não vai ser cara, ou talvez não tão cara quanto seria num movimento mais exclusivo. Ele é 100% feito em aço, isso é legal, mas é um pouco complicado também, porque vai depender da maneira com que você vai usá-lo, pode se arriscar facilmente. Eu tenho um Invicta Pro Dive que eu gosto muito, Invicta, né? Mas eu gosto bastante daquele relógio. E acho. Só que o que eu acho que não foi muito legal foi usar ele como cotidiano, como relógio do cotidiano, porque trabalhando em escritório, com os pulsos na mesa, tudo mais, digitando, escrevendo, seja lá o que for, riscou facilmente. Olha que aquilo ali era uma mesa, né? De plástico, vamos colocar assim, não, de madeira, na verdade. Com revestimento e tal, que é o que costuma se ter nos escritórios. Então, depende muito da maneira com que você vai usar o relógio. Mas sim, 100% aço inoxidável. O fecho dele é bem interessante, mas também padrão. Resistência a 50 metros. Creio eu que você não vai precisar, porque não é um diving watch, não é literalmente um relógio que você vai lá para mergulhar. Lembrem-se que para ter cuidado, principalmente com relógios automáticos, evitar impactos, esporte, praia, todas essas coisas, tem que saber cuidar do relógio para que ele realmente valha aquilo que ele foi criado para valer, né? Às vezes as pessoas dizem, relógio automático só dá problema, mas é porque não sabem usar o relógio automático, principalmente depois de pagar R$ 1.100, certo? Então é literalmente não usar na praia. Se for usar, depois jogar direto na água doce, tentar limpar ele o máximo possível, buscar fazer manutenção de forma regular, porque sim, relógio automático exige manutenção, dá corda manual de vez em quando, se você usa ele todo dia e falar, não precisa dar corda de forma manual, precisa, entendeu? É uma maneira de injetar energia diferente, né, e direta dentro do mecanismo, e isso é saudável para ele. Então, e eu acho que eu já falei algumas vezes, mas é muito importante, evitem impacto, ok? Praticar esportes com isso não presta. É por isso que alta complicação gera alto valor e alto preço, mas te restringe em algumas coisas, ok? Então, por exemplo, um G-Shock vai ser mais barato do que um Orient automático com NH36 como esse aqui, por exemplo. De repente um G-Shock vai custar R$ 600 e esse Orient aqui é 1.100 e vocês falam, pô, eu não posso fazer nada com esse relógio. Mas com o G-Shock eu vou pro G-Shock. São propostas diferentes para mundos diferentes e usos diferentes, ok? Agora, por último, mas não menos importante, o visual dele. Eu, do início, achei meio estranho a mistura que se tem ali com o aço e o verde.
Mas eu vi fotos melhores porque as fotos que eu tava vendo no Mercado Livre, Jesus Cristo. Então depois eu fui procurar por fotos melhores e realmente gostei bastante do relógio. Aquilo, talvez eu não fosse usar, mas eu acho um modelo muito bonito e muito competente. E com toda certeza, conhecendo a pessoa e o estilo dela, era um relógio que eu indicaria. Mas é aquilo, talvez existam melhores opções a esse preço. Não diria em termos de máquina, porque é o que eu falei, o NH36 é ótimo, é um movimento muito bom, mas talvez em estilo. Mas é aquilo, estilo cada um tem o seu, mas se fosse eu para escolher, talvez eu não escolhesse esse para poder usar. Mas é muito interessante, é uma peça muito competente. Eu não encontro muita diferenciação, por mais que a Orient esteja no Brasil há 50 anos. Eu nunca consegui, mesmo quando eu estava no Brasil, eu nunca consegui encontrar um relógio dessa marca que me atraísse tanto. Mas esse modelo aqui, que vocês estão vendo agora na tela, eu encontrei na Amazon, já morando aqui em Lisboa, e tô mesmo apaixonado por esse modelo. É aquele dressing watch que eu falei pra vocês, e é absurdamente bonito. Com isso, pessoal, eu finalizo aqui o vídeo. Agradeço muito a participação de vocês e toda a comunicação que nós tivemos. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, de pesquisar sobre a Orient, que é um clássico. É mesmo por onde você começa a sua coleção. Eu fiz um pouco diferente, como eu comentei, mas com toda certeza tô a caminho aí para em busca do meu primeiro modelo, que é o que eu vos mostrei. E agradeço muito mais uma vez. Eu sou Breno Barbosa e até o próximo vídeo.